O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Neste momento estaremos outra vez dando continuidade a nossos estudos nas Sagradas Escrituras, agora com esta forma escolhida de nós termos no livro de Pentateuco, começando por Gênesis, o destaque das partes doutrinárias, dos ensinos doutrinários, aqui lançados para nosso conhecimento. Já vemos tratando este assunto em capítulos anteriores e agora chegamos ao capítulo 5 de Gênesis, quando vamos tratar da genealogia de Adão. Podemos estar acompanhando. E para falarmos do capítulo 5, genealogia de Adão, queremos estar citando fatos anteriores para outra vez estarmos ligando os assuntos que estamos tratando a partir de agora. Vimos anteriormente que se de Adão nasceram Caim e Abel, sendo Caim primogênito, mas foi excluído da genealogia de seu pai Adão, por ter morto a Abel. Tanto que vemos no capítulo 4, no verso 25, que Deus deu a Eva mais um filho, que recebeu o nome de Sete, que foi como um varão que Deus dava em lugar de Abel, que Abel se perdeu com a morte. E temos então este fato, que existe o Caim separado da genealogia de Adão, e a genealogia de Adão que vai ter a sua citação, continuidade em Sete. Mais um destaque no verso 26, que a genealogia de Adão, Sete, não fala das mulheres, que já existiam naturalmente, mas fala que Sete, por sua vez, teve um filho chamado Enos, neto de Adão. E diz a palavra no verso 26 do capítulo 4 que começou-se a invocar um nome do Senhor Deus. Então temos a analogia de Adão buscando a Deus. E a outra genealogia de Caim, que foi citada no capítulo 4, que vai seguindo. Mais pessoas são acrescentadas à genealogia de Caim, mais uma descendência de homens maus e que estão cada vez mais afastados daquilo que seria o modelo correto de vida colocado por Deus. Na terra, portanto, destaquemos finalmente, temos dois grupos de pessoas: descendência de Caim e a descendência de Adão. Capítulo 5, verso 1. Este é o livro das genealogias de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Assim começa este capítulo. Mas no verso 3 temos a citação. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O interessante, recapitulemos, que Adão gerando filhos gera agora não a semelhança de Deus, mas gera filhos segundo a sua própria semelhança. Esse destaque é quando já estudamos, se Adão já estava desligado de Deus, não tinha mais em si aquela comunhão contínua com Deus, se já estava no pecado e com o pecado a sentença da morte, passou então Adão para Sete,
este particular de que Sete seria a sua imagem e semelhança, um homem carnal, um homem agora também mortal. E temos a genealogia dos mortais. Mas continua a palavra. Lendo o capítulo 5, nós vamos ter sequencialmente a citação da descendência de Adão. Primeiro Adão gerando a Sete. E diz aqui a colocação que cita qual a idade que tinha Adão quando gerou o seu filho primogênito, no caso Sete. Depois vem o verso que vai dizer, verso 4, que Adão ainda viveu, depois que gerou o seu primogênito, 800 anos, tendo gerado filhos e filhas. Observe que não vai citar todos. No objetivo da Sagrada Escritura não é dar toda a genealogia, mas citar só os nomes mais importantes. Por isso que não fala quais são as mulheres, que nome tiveram as mulheres, filhas de Adão, etc. Não é preciso. Só cita que Adão teve filhos e filhas numa vida que foi longa. E o verso 5 vai dizer que todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. 930 anos. Mas assim continua a genealogia. Não vamos estar lendo tudo. No verso 6 fala que Sete também. Verso 6. Que Sete gerou a Enos. A mesma sequência, o mesmo registro. No verso 10 vai falar que Enos, por sua vez, gerou o seu filho Cainã. E assim vai mostrar para nós. Mais à frente, no verso 13, Cainã gerou a Maalalel. Mais à frente, vai dizer que Maalalel, verso 16, gerou por sua vez a Jared. Mais à frente vai dizer que Jared gerou a Enoque. É o ciclo da vida normal. A pessoa nascendo, crescendo, gerando seu filho, vivendo, gerando outros filhos e finalmente sendo recolhido da face da terra pela morte. A sequência, o ciclo natural da vida humana. Tudo isso está expresso. Entretanto, quando chega para fazer menção do filho de Jared, que é Enoque, já muda tudo. A forma de descrever é mudada. Venha no ciclo direitinho. Aí muda. Porque vai falar de Enoque, começa a mudar as coisas. Quando diz no verso 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Repete. Segunda vez. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Quando alguém, dentre aqueles, toda a genealogia de Adão, que buscavam a Deus, já tinham comunhão com Deus, mas dentro do buscar a Deus, se aproxima, se chega mais a Deus, a história é diferente. Observe, quanto mais alguém se consagrar a Deus, se dedicar a Deus, Deus tem um registro na sua vida de forma diferente. Muitos de nós estão acostumados com o nosso dia a dia, com o nosso ciclo de vida, às vezes servindo a Deus na igreja, sendo sinceros, fiéis, etc., e fica aquela rotina normal, abençoada, como a genealogia de Adão. Mas se buscarmos mais a Deus, a nossa história vai ser diferente. Deus sabe fazer diferença na nossa vida, ainda que esteja na presença dEle. E vai seguir o fatos diversos. Tendo Enoque, observem, andado com Deus. O que significa doutrinariamente andar com Deus? Vou usar uma expressão bíblica também, que Jesus mesmo faz menção. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para Deus andar com Enoque, Enoque andar com Deus, um princípio simples. Estavam de acordo. O que Deus queria de Enoque, Enoque estava fazendo. Havia uma intimidade, uma sintonia na forma de vida, e Deus tinha prazer de estar assim sendo citado como quem estava andando com Enoque, ou Enoque andando com Deus. Entre outros que já andavam também, não vamos descartar isso. Mas há uma forma especial de servir a Deus, que pode ser melhorada. E esta forma de andar com Deus fala muito bem no aspecto de tudo aquilo que Deus quer da nossa vida, nós estamos fazendo. Temos uma forma de dizer, vamos frisar bem isso. Muitos dizem assim, eu vou e Deus vai comigo. Não existe isso nas coisas de Deus. Na verdade, é o servo que tem que acompanhar o seu Senhor. Enoque andava com Deus. Onde Deus estava, Enoque estava envolvido.
Muitas vezes nós temos a ousadia de dizer que vou e Deus vai comigo. Ou numa despedida, né? Deus vai contigo. Vai com Deus. Tá bom. Sim, vá com Deus, mas não necessariamente que Deus tem que ir conosco. Ele é o Senhor. Nós que temos que saber onde que Ele quer que nós estejamos, e onde estiver o seu Senhor, aí estará o seu servo. Esta é a colocação bíblica correta. Nós que temos que saber onde Deus está, onde quer que nós estejamos com Ele. Mas eu queria fazer uma pausa. Esse capítulo 5 parece um capítulo sem interesse, só citando nomes, quem nasce, qual o nome de quem nasce, qual a idade que tinha, mas as coisas bíblicas têm mistério. Se alguém analisar direitinho esse capítulo, colocar todos esses dados de idade, época de nascimento, quanto tempo viveu, e colocar direitinho na tabela, vai descobrir coisas tremendas. Como, por exemplo, a idade de Adão de 930 anos, são 930 anos mesmo. Não é como alguns dizem, o ano lá é contado diferente. Isso aí não. Deus tem poder de dar vida ao ser humano quanto quiser. E Deus deu abundância de vida para Adão, e essa genealogia que vocês podem acompanhar, que tem tempo de vida bem largo, bem avançado. Tanto que citando, somando e vendo direitinho, vocês vão perceber que Adão estava vivo até na sequência dos filhos do seu tataraneto, mas melhor dizendo, do tataraneto do seu tataraneto, mostrando que Adão pôde ver toda essa sequência da sua genealogia, até um pouco antes de Enoque, até Jared. E aqui, mais uma observação, quando podemos lançar isso em tabela e analisar o alcance da vida de cada um e os acontecimentos que vinham. Até então, a cada tempo, alguém gerava o seu primogênito, que crescia, também gerava a sua descendência, e era aquele ciclo. Mas há um momento em que Adão morre. Adão morrendo, observe que é o fato primeiro citado de alguém que morria por morte natural. Outros morreram, como Abel e alguma outra citação, por causa de homicídio. Mas morte natural, a primeira citada, está em Adão. Adão morre. Eu coloquei para mim essa observação e colocando em tabela. E vamos ver que depois de Jared ter nascido, e lá está Adão falecendo. Toda essa geração de homens que estavam vivos, 7, Enos, a sequência até Jared, depois vem o próprio Enoque, poderiam estar assim. Que adianta nós vivermos uma vida justa, buscando a Deus, se vamos morrer da mesma forma? Que vantagem há de servir a Deus se se morre? Se não serve a Deus, morre. Se serve a Deus, morre. Onde mais tarde vamos ouvir o ditado próprio que Paulo cita: comamos, bebamos, porque amanhã vamos morrer. E quer viver às custas do aproveitar a vida. E como Paulo também chegou a dizer, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis. E como Salomão também disse, que não tem diferença entre o justo e o ímpio na sua forma normal de viver, porque as mesmas coisas sucedem ao justo e ao ímpio. Mas depois ele conclui mais à frente dizendo: mas o fim de todas as coisas é: teme a Deus, porque Deus trará tudo a juízo. Então, essa observação. Mas na vida terrena, todos são pó, e ao pó tornarão. A diferença é o depois, ao comparecer no juízo de Deus. Mas observemos, quando está aí nesse impasse, nós vemos que Deus opera na vida de Enoque de uma forma especial. E Enoque andando com Deus, este fato que depois ele é arrebatado, tomado para Deus, não experimentando a morte, ficou como uma marca de Deus para aquela geração. Adão viveu tanto tempo, morreu. Mas Deus estava dizendo pela vida de Enoque: mas se andar comigo, eu tenho forma de agir que sai da rotina, até mesmo escapando da morte. Assim o Enoque, depois de Adão ter sido recolhido, vive com Deus um tempo, anda com Deus e é recolhido sem ver a morte.
para que aquela geração toda pudesse ver que há esperança para aqueles que andam com Deus, que andam em obediência à sua vontade. Deus tem algo mais a fazer. Não se serve a Deus só para esta vida, é para algo mais que está reservado em tempos por vir. Tanto assim que, ainda que a Bíblia aqui não registre, vamos observar que Enoque é profeta de Deus, deixa mensagens. Mensagem essa que não vemos aqui, repito, mas é citado lá em Judas, lá no final da Bíblia, quando Enoque já vislumbrou o futuro, dizendo: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos para trazer juízo sobre a face da terra. Então, em previsão, Enoque já estava vendo o juízo do dilúvio que estava por vir. Mas essa citação do dilúvio foi tomada já no Novo Testamento para colocar do juízo de Deus no último dia da existência na face da terra, a vinda do Senhor. Mas continuemos ainda. O próprio Enoque gera a Metussalém. Algumas Bíblias têm colocação diferente, mas a tradução do nome precisamente é algo muito difícil, mas nessa versão é Metussalém. Ele veio a viver 969 anos. É o que mais viveu sobre a face da terra. Nós não temos aqui todos os dados que gostaríamos de ter, é muito difícil. Mas os nomes no passado, eles não eram colocados de qualquer maneira, ainda mais quando os servos de Deus tinham sintonia com Deus, andavam com Deus, eles eram inspirados. E Metussalém tem um significado especial. Esse nome tem significado especial. Significa que, sendo ele tirado, virá. Enoque falou do juízo que viria. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, trazendo juízo. E o Metussalém queria dizer, no seu significado do nome, que sendo ele recolhido, viria. Tanto que na tabela que estou mostrando, dizendo para vocês que pode ser feito com essas citações, dados fornecidos no capítulo 5, vocês vão observar que o dilúvio ocorre justamente no ano em que Metussalém é recolhido na face da terra. É o último a falecer de toda esta geração. Todos eles, ninguém estava vivo no dia do dilúvio. Todos tinham sido recolhidos antes. E o último a ser recolhido foi Metussalém. Continuando a palavra, vem outras gerações. E chegamos por fim ao verso 28, quero fazer menção. E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque era profeta também. Nasceu o filho, ele não procurou um nome bonito, um nome de artista. Ele sintonizou com Deus e teve revelação, e já deu o nome da revelação no nome do filho, Noé. Consolação. Deus vai nos consolar neste filho, por causa da terra amaldiçoada. Olha aí, pais, o que Deus pode fazer através de nós, pelos nossos filhos, em um futuro imediato ou mais à frente, se nossa vida e todas as coisas no nosso viver estiverem ligados com Ele. Lameque viu longe, ainda que não tenha contemplado o que fosse acontecer com seu filho Noé, mas já profetizou: este nos consolará acerca de nossas obras. E vai seguir o fato, a sequência normal dos registros, que este homem Lameque falece cedo, 777 anos, no verso 31. Por que foi recolhido tão cedo? Para escapar do dilúvio. Porque Deus estava recolhendo esses homens santos, profetas, antes que o dilúvio chegasse. Conforme uma outra palavra que está escrita, que Deus não recolhe os seus santos na condenação dos ímpios. Quando é condenação do ímpio, é condenação do ímpio. Então Deus recolhe antes o justo. Uma palavra que Salomão também usou, que Deus às vezes recolhe o justo mais cedo para não vir o mal que está para sobrevir. Assim Deus faz também. Por que morreu mais cedo? Deus poupando dos males que viriam. E finalmente chega a vida de Noé, citado no verso 32,
dizendo: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. E conclui assim o capítulo 5, com este verso 32, dando toda a genealogia de Adão até Noé, que viveu uma vida longa, vamos ver também, mas observe que a geração de filhos não foi cedo. Até nisso Deus trabalhou. Ele veio a gerar filhos numa idade já avançada, 500 anos, justamente para que esses jovens estivessem poupados, não tendo ainda filhos quando casassem, no momento em que o dilúvio chegasse, preparando Deus toda esta família para o que sobreviria ao mundo logo em seguida. Continuando mais um pouco, nós vamos entrar no capítulo 6. Não quero dar ênfase à parte histórica, mas sim à parte doutrinária. Passemos. Capítulo 6. O capítulo 6 diz assim: e aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Primeiro impasse: homens e filhos de Deus, filhas dos homens e filhos de Deus. Aqui temos dois grupos de pessoas: os filhos de Deus e os homens. Há muitas formas de interpretar isso aqui colocado nos livros, etc., mas vamos ficar dentro da Bíblia, não vamos sair da Bíblia. A quem Deus chama de filho? Procurando os versos nas Sagradas Escrituras, vão ver: são filhos de Deus todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vemos no capítulo 8 de Romanos a citação: quem está na carne não anda na vontade de Deus e não pode lhe agradar. Voltemos que falamos anteriormente: no mundo existia duas genealogias, a de Caim, que andava do seu jeito, cada vez pior, na moral, na violência, na justiça, na verdade vamos dizer, na violência, na imoralidade, na injustiça, e os outros que buscavam a Deus, dos quais destacamos tantos profetas. A palavra sempre vai dizer isto: aquele que crê em Deus, que anda na sua vontade, é chamado de filho. Conforme a expressão de João, Deus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, a esses que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nascidos da carne e do sangue, mas nascidos da vontade de Deus. Então temos a genealogia de Adão, que Deus chamava seus filhos, porque andava com ele, eram dirigidos pelo seu espírito. Que beleza. Mas do outro lado tinha outra genealogia lá, dos carnais, dos de Caim. Não tinha nada com Deus, viviam na vida natural deste mundo, na carnalidade. Mas só que as filhas dele eram mais bonitas, mais formosas. E os que buscavam a Deus, tinham comunhão com Deus, etc., começaram a olhar do lado errado. Verso 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulher de todas que escolheram. Colocando a linguagem do Novo Testamento, julgo desigual. O que serve a Deus, unindo-se com aquela que não serve a Deus. O que depois na lei vai ser dito claramente, para não casar com essas, porque certamente elas induziriam aos maridos e aos filhos a servir aos ídolos. Então houve aqui uma carnalidade no meio dos filhos de Deus. Em vez de eles andarem em espírito, ver quem é que Deus queria que fosse a esposa deles, não, olharam pela formosura daquelas que não serviam a Deus e foram atrás. Salomão diz bem claro que a beleza e a formosura são passageiras, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. No caso que vemos nas Sagradas Escrituras, já no princípio Eva caiu num assunto: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, depois vem a soberba da vida. Aqui também, os filhos de Deus se deixar levar pela cobiça dos olhos. Não atente para a formosura, voltemos à expressão que eu estava dizendo, é passageiro. Mas o que temos hoje em dia? Tanta coisa perigosa e desviada da vontade de Deus. As mulheres santas de Deus devem continuar sendo santas, buscando a Deus, e vão achar graça diante de Deus para ter os seus maridos, seus filhos,
para a vida eterna. Mas infelizmente nós vemos muitas vezes as irmãs preocupadas mais em não ficar para trás e se fazem de tal forma copiadoras do costume daquelas que não são filhas de Deus. Não é isso que segura marido, não. Mas também a lição para os homens, para não olhar essa parte física, o exterior. Deus conhece o interior. Aquele que acha uma esposa, este alcança o favor de Deus. É Deus quem sabe perfeitamente qual é a esposa correta para cada irmão na igreja e vice-versa. Mas se ele quer buscar com os seus olhos, ele vai atrás da formosura. A cobiça é fácil, nessa hora até parece profeta para falar que é essa mesmo. Mas quando na verdade tem que buscar é Deus. E Deus vai indicar o certo. Mas continuemos mais um pouco. Diz a palavra aqui: tomaram para si mulheres de todas que escolheram. O destaque primeiro que eu dei foi que olharam, escolheram, segundo os seus olhos, não na direção de Deus. Se filho de Deus é aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, nesta hora, na decisão importantíssima da vida, o casamento, eles não deixaram Deus dirigir, eles tomaram decisão de si mesmos. Na nossa vida aqui na terra, tem coisas importantíssimas. A mais importante, prioritária é as coisas com Deus. Busca primeiro a Deus e toda a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. A outra coisa importante na vida é o tal do casamento. É o tal do casamento. Mas nessa hora, uma coisa tão importante, foram pelo ver dos olhos. Bom, mas também aqui tem um particular. Se eles escolheram no critério deles, e naturalmente erraram, teve outro detalhe que eu fico preocupado. Tomaram para si mulheres, está no plural, de todas as que escolheram. Será que tem esse sentido também? De que agora iniciava a bigamia, poligamia? O que significa essa palavra? Uma coisa e outra, as duas estão erradas. Qual é a consequência para mostrar que estava errado? Verso 3: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Este fato dos filhos de Deus querer escolher a esposa que quisessem, no sentido que possa ter esse verso 2, desagradou a Deus. Deus contendia por uma ação diferente. Até então cremos que eles casavam dentro da própria genealogia, de homens e mulheres que buscavam a Deus. Agora já foi procurar lá fora, fora do parentesco, como diria Abraão mais à frente, parentesco espiritual. E Deus diz que não vai contender com o homem para sempre. É quando Deus coloca um limite. Na misericórdia, na longanimidade de Deus, Ele não insiste com o homem, contende com o homem, para desviar o homem da cova. No outro lugar diz, da espada. Se o homem ouvir e andar naquilo que Deus dirige, é o seu bem. Mas se o homem resiste, Deus se afasta, deixa o homem andar pelo seu próprio caminho. Mas Deus também deu um limite, dizendo que os seus dias seriam 120 anos. Deus só diz isso, mostrando que há um tempo em que Deus trabalha com o homem para desviá-lo do caminho mau. Há um tempo, há um limite, não é para sempre. Por isso tem aquela expressão que se diz: hoje se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações. E Jó diz que Deus fala com o homem 1, 2 vezes, e até quando ele dorme. 120 anos é o prazo que Deus estava dando. Não diz a partir de que época, até que época, não diz para quê, só diz que há um limite de 120 anos para o homem. E observe que Deus não usa mais a expressão filhos de Deus. Deus já agora os chama também de homens. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Cadê aquela expressão filhos de Deus? Tão bonita. Deus não usa mais essa expressão filhos de Deus. Agora usa somente o homem. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Até então essa genealogia vivia em espírito, sobressaía a vida espiritual, mas agora a outra passou a dominar. E Deus olhou e disse: carne, não tem diferença do outro.
Tudo é carne. Verso 5 vai dizer: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Se o homem não tem graça de Deus, não está sintonizado com Deus, a tendência dele é pecar. Até quando ele quer acertar, erra. Conforme diz a expressão, que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu fim é caminho de morte. Dentro desta situação de que o homem estava fora do projeto de Deus, Deus diz então que vai tirar o homem da face da terra. Verso 7 diz: o homem destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Deus cria para um objetivo, se não está no seu objetivo, desfaz. Outra expressão, a planta que ele plantou, ele pode também o quê? Arrancar. O machado está posto à raiz da árvore, se ela não dá fruto, é arrancada. A humanidade vai ser arrancada, não está no projeto de Deus. Entretanto, felizmente, no meio desse quadro tão terrível, tem uma ilha de bênção. No verso 8 diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9 acrescenta: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Andava com Deus, não era só Enoque que andava com Deus. Noé também andava com Deus. E andando com Deus, como já disse antes, a história é diferente. Quanto mais sintonizados estivermos com Deus, a nossa história será mais diferente. Continuando, Deus diz então que vai destruir a face da terra. O verso 11 volta a este assunto ao dizer: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Sumiram. Pelo casamento impróprio, desmoronou tudo. Observe que Deus fala bem claro: a terra está corrompida. Toda a carne havia corrompido o seu caminho. Agora tentemos. Onde é que começou o mal? Lá no verso 2. Até o verso 2 estava bom. Tinha sal na terra e tinha carne. Mas o sal tem a sua função. Mas se o sal fica impróprio, se perde a sua qualidade de sal, pronto, para nada mais serve. E aí toda a carne entra em corrupção. Vamos observar e destacar este aspecto. Começou com a situação dos homens deixarem a direção de Deus e andar segundo a sua própria direção, sua vontade de decisão. Começaram o desvio nesta particularidade do casamento. Casando errado. E talvez na vida de casamento impropriamente, porque coloca no plural. Tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Da ideia até de fartura. E a consequência disso desagrada a Deus, deixa de ter vida espiritual, somente vida carnal. A terra vai desviando do seu projeto e fica cheia de violência. O coração do homem vai tornando-se cada vez mais próprio e dirigido, inclinado para o mal. Pronto, aí é uma avalanche. O que leva a Deus a querer destruir a terra é erro no casamento. Falando mais claro e direto. Gera filhos e descendência que está uma confusão. Agora pergunto, como é que está o mundo de hoje? No mundo normal ou no mundo chamado cristão? Como está o casamento? Os casamentos de hoje são todos segundo Deus indicou ou aquilo que encheu os olhos? E quantos, sem temor de Deus, diz que não deu certo na primeira, vai dar certo na segunda? E observe o que estamos vendo no mundo. O mundo está entrando numa situação de violência. Todo mundo em corrupção. A inclinação de todos os seres humanos é para o mal. O quadro é o mesmo. Só falta a gente ler em algum lugar da Bíblia que no ano 2007 Deus olhou a terra e viu que estava corrompido e decidiu: destruirei. Porque o quadro é igual. E essas coisas estão registradas para a gente observar e atentar. Se a forma de vida é igual do tempo
de Noé, então pode saber que Deus está procurando para ver se tem Noé aí. Porque quanto ao resto, já está determinado: destruirei. Continuemos. Na verdade, segue o fato que Deus, tendo descoberto Noé, entre aspas, descoberto, apresenta a Noé o seu plano, providencia para ele as instruções necessárias para que ele construa uma arca, um baú, com dimensões colocadas por Deus, para que ali coubesse aqueles que estariam sendo salvos da destruição que viria. Nessas instruções, em vários detalhes que não quero estar citando, porque a nossa parte é mais voltada para a doutrina, Deus separa animais considerados limpos e animais não limpos, imundos. Então existia de animal limpo, animal imundo. Já havia a diferenciação, ainda que não tem detalhes aqui, isso vai aparecer na lei. Deus orienta tudo com respeito aos animais, o alimento para que eles possam estar sobrevivendo. E no tempo aprazado, Deus vai mandar que Noé entre na arca. Aí já chegamos ao capítulo 7, o verso 1 inicialmente. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Nesta época, já os 3 filhos de Noé já estavam casados. Deus recolhe para a arca Noé e sua esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras, as 3 noras. Mas interessante que casados e não tinham filhos. Observe que Deus está tendo controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Interessante, verso 4, que Deus, mandando Noé entrar, diz também: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Esse número 7 aparece várias vezes. Continua Deus falando na forma do mistério de 7. Entra porque daqui 7 dias. E observe que Deus mandou Noé entrar antes, 7 dias antes. Deus não mandou ele entrar de véspera. Tem muita gente achando assim: eu vou esperar quando for a véspera do juízo de Deus, aí eu corro para a igreja. Deus não é assim de pegar de véspera, não. Ele quer que nós tenhamos um tempo amplo antes do juízo, já com ele. Noé entrou na arca 7 dias antes, um tempo amplo, adequado. Nós temos citação de que, tendo Noé entrado, ele fechou a porta. Deus fechou a porta por fora, tendo sido antes naturalmente recolhidos todos os animais que Deus queria que estivessem lá. Não dá para deixar para amanhã, para entrar na arca. Deus mandou entrar na arca, o dia que ele mandou para entrar, entra. Se alguém diz assim: mas tem a situação em que mostra que Deus não vai vir amanhã, então amanhã eu entro. Pode deixar disso, porque quando Deus mandou entrar, para entrar, e quem obedeceu e entrou, ele fecha a porta após. Se alguém depois quiser mudar de ideia e já for outro dia, pode ser que Deus não mude. Vai dizer assim: tá bom, você quer entrar agora? Então vou abrir a porta para você entrar. Não vamos tentar a Deus. No dia que Deus chamar, nos falar, vamos obedecer. Detalhes também, bonitos esses particulares. São 8 pessoas que estão entrando na arca: Noé, esposa, 3 filhos, 5, mais 3 noras, 8. Na verdade é o Noé, que com sua justiça faz que venham mais 7. Outra vez esse número 7, que significa plenitude. A justiça de um faz que uma plenitude seja salva. Por isso que depois vai falar Pedro, de que tal como uma figura, Jesus é a nossa arca hoje, a arca que hoje nos salva. Se estivermos em Jesus, se habitarmos no esconderijo do Altíssimo, se entrarmos para a arca do Altíssimo, seremos resguardados do mal que virá sobre o mundo. Pedro usa essa expressão: Jesus, qual uma arca, hoje nos salva. É hoje, não é amanhã, é hoje. Está bom. Segue então Noé dentro da arca. Se pôde ter a impressão que estava demorando, entramos muito cedo, podia ter deixado para depois da manhã. Não, tem que ficar dentro da arca. Temos que ficar crentes
fiéis a Deus hoje, amanhã, depois da manhã, até quando Ele vier, ou quando o juízo vier. E não deixar, como já disse, para depois, é hoje. Vem o dilúvio. O dilúvio significa inundação. Dilúvio de águas, porque foi uma inundação de águas. E como que isso aconteceu? Diz a palavra que foram 40 dias e 40 noites chovendo sobre a face da terra. No outro lugar diz que também as fontes das águas foram rompidas. Não tem mais citações, a não ser isto. Não vão fazer ficção, imaginar o que possa ser. Mas o importante é que Deus tem de onde tirar água para trazer condenação sobre a face da terra todinha. Muitos pensam que o dilúvio foi 40 dias, 40 noites e acabou. Não, 40 dias, 40 noites foi o tempo que choveu. Mas o dilúvio, a inundação, ficou por muito tempo. Deus disse que ia destruir toda a carne. Então, com isso, a quantidade de água teve que ser suficiente para o quê? Encher toda a terra, inundar tudo, até os mais altos montes. É quando a palavra vai dizer que os montes mais altos foram cobertos, com uma quantidade de côvados que dá mais ou menos 6 metros, bastante metros. E com isso garantiu que numa inundação total na terra, toda a espécie humana que não estava na arca fosse destruída. Não houve ilhas, nada escapou. O juízo foi completo, a inundação foi total. É a palavra de Deus que diz isso. Deus não podia fazer isso? Ele pode. Para começar, antes eram águas, e Deus separou as águas de um lado e fez sair a porção seca. Agora, se Ele quer cobrir a porção seca com água novamente, Ele cobre, quantas vezes precisar, quantas vezes Ele quiser. E assim foi o dilúvio. E de tal forma o dilúvio esteve sobre a face da terra, que avançou há mais de um ano. Nós vamos ver isso mais à frente, quando a palavra de Deus tendo dito que, capítulo 7, verso 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 do dia do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Observe, ano 600 da vida de Noé. O mês, o segundo mês. Que dia? 17. E na verdade as coisas vão se conduzindo de tal forma que no verso 18 diz: e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E diz, verso 19: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Verso 22, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Verso 24, prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, cerca de 5 meses, a terra todinha ficou inundada. Para encher a terra, 40 dias, 40 noites. Mas depois que choveu e inundou, ficou inundado, prevalecendo 5 meses. Depois é que as águas vão minguando, capítulo 8, verso 5, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E lá no capítulo 8, verso 13 e 14, é que nós vamos ver que ia acontecer que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, eis que a face da terra estava enxuta. Verso 14, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Com isso, observe, segundo mês, aos 27 dias do mês, 1 ano e 10 dias depois, é que Deus então vai dizer no verso 15 e 16, que Noé com a sua família e os animais deveriam sair da arca. Detalhes importantes no aspecto de doutrina, de ensinamento, observação de forma de vida diante de Deus. Deus mandou entrar, espera Deus mandar sair. Noé já tinha percebido que a terra já estava o quê? Seca, com firmeza,
que antes ele já fez teste, mandou corvos, ou um corvo, soltou, e o corvo ia e voltava, porque o corvo encontrava o que boiava onde ele podia estar bem à vontade. O corvo é animal de rapina. Soltando a pomba foi e voltou logo. Não encontrou onde colocar os pés. A pomba não pisa em qualquer lugar. Se há lama, se há material em putrefação, a pomba não está aí. Soltando a pomba tempos depois, ela vai e volta com uma folha de oliveira. Aí Noé já percebeu, a terra está seca, já está o quê? A vegetação saindo e dando folhas. E o interessante da parte de Deus é por que tinha que ser de oliveira. Oliveira depois nós vamos ter como símbolo das coisas de Deus, fonte da azeitona, fonte do azeite. Lá no princípio, quando Deus estava criando, que tudo estava assim em forma, tudo estava vazio, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. E agora que tudo está desfeito, tudo está desordenado, entretanto, mostra que a presença de azeite está ali. Um indício, depois oliveira, azeite, Espírito de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus estava retornando para operar a reconstrução do mundo outra vez. Continuemos. Noé sai da arca, quando Deus mandou. Deus renova para Noé aquele aspecto dizendo que povoasse a terra, frutificasse e se multiplicasse sobre a terra. Está no capítulo 8, no verso 17. Nesse momento, Noé saindo da arca, ele tem um cuidado de apresentar a Deus o holocausto de todos os animais limpos. De cada animal, ele apresentou a Deus um holocausto. Vamos falar a palavra sacrifício. Era uma forma de agradecer a Deus a manutenção da própria vida. E dedicou vida a Deus em gratidão. É um aspecto importante. Mas o que mais agrada a Deus é a forma correta de nós expressarmos gratidão a Deus. Não é trazendo algo da terra como Caim queria fazer, mas é apresentar vida, ou melhor, a nossa vida a Deus. O amor de Deus nos constrange. Se Ele morreu por nós, nós morremos com Ele. E a vida que agora temos não é para nós, é para Ele. Então a nossa vida sendo voltada para Deus é a melhor forma de gratidão a Deus pelos benefícios alcançados. Continua. Neste momento Deus fala com Noé de que não estaria mais atuando desta forma, destruindo toda a face da terra. Não. Amaldiçoando a terra por causa do homem. Não. Aí vem o verso 22 do capítulo 8, em que Deus mostra que há da parte de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, uma bênção que às vezes os homens não compreendem, não percebe que isso é mantido. Quando Deus diz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, ou seja, tempo de semear e de colher, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então esse ciclo natural da vida permanece sempre, mas enquanto a terra durar. Isso quer dizer, enquanto a terra durar, que a terra também não vai durar para sempre. Não estão dizendo que a terra vai durar para sempre, não. A terra não vai durar para sempre, mas enquanto durar, haverá dia e noite, verão e inverno, frio e calor, tempo de plantar, tempo de colher. São coisas simples, mas muitas vezes as pessoas se assustam e fazem uma ficção enorme no pavor do que pode sobreviver ao mundo. Mano, não vai acontecer nada demais, vai ser tudo normal. Jesus já tinha dito, assim como foi nos dias de Noé, assim será também o fim do mundo. Tudo está normal, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, compravam, vendiam. E de repente dilúvio. E no dia da vinda de Jesus, o fim do mundo vai ser a mesma coisa. Tudo está normal. 2 estarão moendo, 2 estarão dormindo, 2 estarão indo para o campo ou estarão no campo. A vida estará normal. Há pouco tempo, por causa do que ia suceder em termos astronômicos, de um alinhamento de todos os planetas do sistema solar, e saiu tanto livro aí do meio evangélico falando que agora sim, agora ia acontecer isso, acontecer aquilo. Basta ler o capítulo 8, o verso 22, nada vai mudar. Nada muda. Deus falou e pronto.
O mais sério certo é preocupar com a volta de Jesus. E não com o alinhamento do planeta, o que vai acontecer depois. E se quer saber o que vai acontecer depois, nada demais. Tanto que nós continuamos aqui. Já teve alinhamento do planeta, já desalinhou tudo de novo. E se vai alinhar de novo, eu não sei. O caso é que nós continuamos aqui. Dia e noite não tem faltado. Tempo de plantar e tempo de colher também. E até um milagre, né, irmãos? Como é que a alimentação para tanta gente no mundo? Todo mundo despreocupado. Cada um no seu negócio, no seu emprego, funcionário público, mexendo com papel, caneta e lápis. E quem está cuidando da alimentação dele? É só Deus mesmo para fazer alguma coisa que para nós que às vezes estamos distraídos, sobrevém para a nossa mesa o que comer, a nossa sobrevivência de cada dia. É quando o Senhor Jesus mesmo diz: por que estás preocupado? Quer haver de vestir, quer haver de comer? Valeis mais do que os pássaros. Ele cuida de nós. Numa época como esta, que todo mundo sai da roça para ir para a cidade, achando que na cidade vai ter emprego, e quem vai plantar? Entretanto, Deus dá o seu jeito. Deus tem o controle de tudo e não falta o alimento na nossa mesa. Mas Deus faz esse pacto, desta bênção, a concessão dele. E outro pacto mais ele faz. Nós vamos ver mais à frente. Deus abençoando. No capítulo 9 continua. Deus dando a bênção para Noé e seus filhos. Deus também aqui dando liberdade de alimentação, que até então não se fala de carne como alimento para o homem. Antes era o que vinha da terra, da vegetação. Mas agora Deus diz mais alguma coisa. Quando no verso 3 diz: tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Deus abriu agora para a alimentação do homem. Não só as ervas que têm semente, não só as árvores que têm fruto, mas também tudo que move sobre a face da terra é dado. Só que aqui Deus coloca uma restrição. Deus dá uma ordem. Se ele abriu para que se possa comer carne, entretanto no verso 4 tem a parte doutrinária: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Começando tudo de novo. Novo mundo, uma nova etapa para frente. Novas situações, mas também nova ordem. Há uma lei. A carne com o seu sangue não comereis. Aí não. Aqui quando Deus destaca o sangue, não pela virtude do sangue, não que o sangue tenha uma virtude especial, é que Deus destacou o sangue como símbolo da vida. Só isso. Deus diz: pode comer de tudo, mas a vida é minha. Para o homem saber que a vida que desfruta é dele. Para o homem lembrar disso, ficou essa ordem. Com o sangue, não. O sangue não pode ser comido. Simboliza a vida, e a vida pertence a Deus. Por isso, quando no passado, hoje não se vive isso, mas é a realidade do passado, não só do Antigo Testamento, mas no Novo, toda vez que um cristão ia comer um animal, um franguinho, por exemplo, ele tinha que lançar o sangue à terra e cobrir com terra, e comia a carne. Não se comia frango sufocado, destroncado, molho pardo. O próprio comércio da cidade de Guaratinguetá era assim. A gente ia no açougue, pedia um frango, ele olhava para a gente e respondia: cortado ou destroncado? Porque o açougueiro já tinha lá os frangos cortado, que era com sangue vazado, para os crentes, os evangélicos, e os outros que não faziam questão, está aí o destroncado. Hoje não tem essa acepção, infelizmente. Porque a lei do Antigo Testamento, que foi a primeira lei que Deus deu lá, depois do Noé, permanece até hoje. Mas quando se lançava o sangue no chão e cobria com pó, era como se o homem dissesse: Deus, eu te agradeço pelo alimento que o Senhor está providenciando por mim, esse franguinho aqui, mas, entretanto, a vida te devolvo. A vida pertence a ti. Neste mundo de violência, de homicídios que nós temos hoje em dia, se lembrasse disso pelo menos, de que a vida do outro ser pertence a Deus, e não aquele que quer trazer o mal para o outro, ou desfaz da vida do outro por causa de um par de tênis, umas moedas. Que vergonha, a que preço caímos nós. Que desconsideração que o ser tem para com a vida que procede de Deus. É quando Deus também diz que se entretanto o homem derramar o sangue do homem, Deus vai requerer isso. Se o animal também destruir
matar o homem, Deus vai requerer do animal a vida do homem. A vida pertence a Deus, não pertence a ninguém. Ninguém tem direito. É a ordem que está colocada aqui. Mas como eu estava dizendo, e precisamos enfocar bem esse aspecto doutrinário, muitos dizem que isso é do Antigo Testamento. Não. Lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e outras passagens mais, nós temos, prendendo Atos 15, quando estava aquela luta entre os cristãos daquela época, se devia subordinar a lei judaica ou não? Eu vi quando os apóstolos reunidos decidem que aqueles que vinham para o evangelho, para o cristianismo, não tendo origem no judaísmo, não estavam obrigados a se subordinar à lei, mas sim lhes pedia que se afastasse da prostituição, do sufocado, do sangue e da idolatria. Observe as ordens. Agora, aquele que era nascido judeu continuava debaixo da lei, mas o judeu que era entendido sabia que a lei tem o seu sentido espiritual, é para ser seguida a lei, obedecida à lei no espírito, não na expressão da letra. Mas foi proibido o sangue. E quantos de nós que se diz cristão, entretanto não faz mais essa acepção? E quantos gostam bem de um frango a molho pardo, de um chouriço e sei o que lá mais? Sendo que na verdade, não pelo elemento sangue, porque mais tarde Jesus vai dizer, a carne ou o sangue para nada presta. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. É o sentido que Deus quer. Na expressão da matéria, Ele quer deixar marcado a lembrança que devemos ter de que a vida pertence a Ele. Isso é trunfo dEle, é dEle, ninguém tem poder sobre ela e Ele não concede isso para ninguém. Mas continuemos mais um pouco. Continuando neste assunto, após o dilúvio, é quando Deus estabelece um novo concerto, uma nova aliança com o homem, dizendo que certamente não vai mais destruir o mundo por água, um dilúvio de águas. Está no verso 11 do capítulo 9. Convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus depois, nos versos 12 em diante, vai dizer que Ele colocava um arco nas nuvens do céu, o arco da aliança de Deus com o homem. Quando Deus mandasse chuva na terra, apareceria o arco, como que lembrando a Deus. Deus não se esquece, mas é uma forma de Deus falar, de que Ele fez um pacto, que não destruiria a terra mais com águas. É importante destacar esses pontos, porque se nós abrirmos em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ver Pedro dizendo que a terra que hoje existe foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste. Pedro não era cientista, mas só por observar a palavra ele podia afirmar isso, que hoje nós sabemos que a maior porção da superfície do globo terrestre é água. Não sei por que chama terra, né? Se a maioria da extensão superficial é água. Está no capítulo 3, verso 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Mas se Deus diz que não vai destruir a terra com o dilúvio de águas, não está querendo dizer que não vai destruir. Tanto que aqui em Pedro mesmo diz, verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se houve um dilúvio no passado com destruição de toda a existência humana por causa da má ação, da violência de corromper a sua forma de vida, Deus fala que vai haver um fim de mundo. Só que não creiam que vai existir um outro Noé, que Deus vai fazer um outro tipo de arca para resistir ao fogo e que vai permanecer, não. Porque agora a palavra é outra. Os céus que agora existem serão enrolados como panos velhos que para mais nada prestam. Tanto que em Pedro a expressão continua dizendo, no capítulo 3, verso 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É o que Jesus disse.
Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse que iria e voltaria e nos levaria com ele. Se tem pessoas achando que nova terra, novo céu vai ser uma reestruturação deste planeta atual, tire isso de ideia. Jesus vem e vai nos levar. É o arrebatamento da igreja para habitar em novo céu, em nova terra, nos lugares celestiais. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós temos chegado ao capítulo 9, até estes versos 13 e 14, e vamos estar interrompendo agora para darmos prosseguimento, se Deus assim o permitir, na próxima lição, ainda no capítulo 9, dando sequência ao que temos em Gênesis, depois nos demais livros do Pentateuco, destacando mais a parte doutrinária. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.